avançando espiritualmente. Avançando espiritualmente. E vamos iniciar com os 2 versículos aqui de Isaías 51. Diz a palavra do Senhor no verso 1: Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Reparem, amados, que esse texto está voltado para aqueles que estão buscando avançar espiritualmente. Ainda no verso 1, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Alguém aqui sabe o que significa esse trecho? Olhar para a pedra da qual fostes cavados e para a caverna do poço de onde fostes tirados? Alguém sabe? Eu também não sei, viu, irmãos? Eu não sei realmente o que Isaías estava querendo dizer aqui, mas no meu coração o Espírito Santo me diz que eu devo sempre olhar para Jesus e nunca posso me esquecer do buraco de onde Ele me tirou, desse poço de onde eu fui tirado. No meu espírito, talvez seja outra interpretação, mas para mim esse verso 1 fala isso. Mas eu quero chegar aqui no verso 2. A palavra do Senhor nos manda também olhar para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Deus não chama, amados, para outra coisa que não seja abençoar. Se Deus está te abençoando, vai haver o fator multiplicação na sua vida. Na mensagem de hoje eu quero trazer para os irmãos, mais uma vez, o exemplo de Abraão. Como foi na vida de Abraão esse processo de avançar espiritualmente no relacionamento com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. A mensagem passada, não sei se alguns vão se lembrar, nós falamos um pouquinho da vida de Abraão. E hoje eu quero compartilhar alguns trechos da análise do teólogo, pastor Ariovaldo Ramos, renomado teólogo e pastor Ariovaldo Ramos, logicamente que adaptado à nossa realidade, mas eu quero aqui render os devidos créditos ao pastor Ariovaldo Ramos. Vamos abrir então, lá no livro de Gênesis capítulo 12, para nós conhecermos como foi a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, vamos ler apenas 4 versículos. Diz aqui as Escrituras: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui, amados, na verdade, não é a primeira chamada de Abraão. Aqui é a segunda chamada de Abraão. A primeira chamada de Abraão está registrada lá no livro de Atos, no capítulo 7. Convido a todos a abrirem Atos, capítulo 7. Vamos ler lá também 4 versículos que vão trazer mais luz a esse texto. Atos, capítulo 7, versos de 1 a 4. Aqui nós vamos ler a defesa de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória
apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então aqui ele já fala, antes de habitar em Harã, Deus já tinha aparecido a Abraão. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, na verdade, a primeira chamada de Abraão se deu na terra dos caldeus, na Mesopotâmia. Será que Estevão estava de fato correto? Já tinham se passado aí 1000 anos em torno disso, do episódio. O próprio Gênesis confirma que Estevão estava certo. Gênesis capítulo 15 vai trazer mais luz ainda nessa chamada de Abraão. Gênesis capítulo 15, no verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Então, por que tanta preocupação com o chamado de Abraão? Porque aqui existe uma questão importantíssima e que atinge a fé de todos nós. Abraão sai as 2 vezes que o Senhor o convoca. Esse chamado na vida de todo crente, normalmente ele é marcado por 2 coisas. Normalmente é algo forte, é algo que vai fundo na vida da gente, no coração da pessoa. E normalmente o chamado de Deus é algo difícil, porque abala a nossa rotina, os nossos planos, nosso modo de tocar a vida. E com Abraão não foi diferente. Ele sai as 2 vezes que Deus manda, mas não do modo que Deus mandou. Deus mandou ele deixar a parentela. O certo era sair só com a esposa. Não tinha filhos, era ele e a esposa que tinha que sair. Mas esse chamado foi de algum modo tão forte na vida de Abraão, irmãos, que o sobrinho dele, Ló, e o pai acompanham Abraão nessa saída difícil, para um lugar que eles não conheciam. O Senhor só falou: vai adiante que eu te mostrarei. Imagina você pegar o seu big apartamento, aí, o seu conforto, a sua casa, botar no caminhão e falar: vai nesse rumo aí, e só para quando eu te mostrar. Não foi nada fácil. Não existe chamado fácil. De modo, irmãos, que Abraão, ele sai, mas ele sai com medo, porque ele temia os clãs nômades. Naquela época, haviam grupos, os clãs nômades, que iam fazendo escravos pelo caminho. E Abraão sabia que se ele sai só, ele seria presa fácil. Ele precisava de pessoas com ele, para que qualquer clã que topasse com ele pelo caminho pensasse 2 vezes antes de tomá-lo como escravo. Nós saímos, nós somos movidos no nosso íntimo pelo chamado que é forte, mas nós saímos com os nossos esquemas de segurança. Nós temos muito medo de fazer as coisas do modo que Deus pede para a gente fazer. Deus pede para honrar pai e mãe, por exemplo, paciente com os velhinhos, separando tempo para eles, tirando dinheiro da carteira para as necessidades dos velhinhos. As contribuições, quantas pessoas se escandalizam com o dízimo. Inclusive, irmãos, tem uma mensagem diabólica tomando conta das mentes dos crentes. As pessoas dizem: olha, você está dando seu dinheiro lá para o pastor, enquanto o seu parente está aí precisando. Você é um fariseu, você é um hipócrita. Irmãos, Deus estabeleceu 2 formas para que houvesse púlpito, para que houvesse pregação, para que houvesse divulgação do Evangelho.
porque a igreja é essencial. Não me venha dizer que a igreja não é essencial. Deus só estabeleceu duas formas para manter a sua obra, os dízimos e as ofertas. Nós precisamos ajudar o necessitado, mas jamais administrar o dízimo como fosse algo nosso, que tivesse o nosso arbítrio, fazer dele o que a gente acha que é melhor. O dízimo é do Senhor, de modo que no dia em que os crentes passarem a reter os seus dízimos e ofertas, a obra para. Ela não vai parar porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas essa é uma mensagem diabólica, que busca nada mais do que fechar as igrejas por falta de recursos para que haja a divulgação do Evangelho. Então, irmãos, como é difícil para nós sairmos do modo que Deus quer que a gente saia. A obra de Deus na nossa vida é mais do que gerar fé em nós, irmãos. A grande obra de Deus em nós é tirar de nós o medo de fazer as coisas do modo que Ele quer que a gente faça. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Essa é a grande luta de Deus conosco. Lá no Encontro Nacional eu perguntei ao Valmir, me diz aí, que coisas que Deus manda a gente fazer que é difícil? Ele falou, pastor, não se conformar com o mundo. Tem crente virando café com leite. Café com leite é bom, mas Deus quer que a gente seja ou leite ou café. Deus não aceita mistura. Né? Eu gostei do exemplo do Valmir. Então Deus chama Abraão para sair da casa dos pais, de tudo que ele construiu como sua segurança, ou praticamente tudo. Sair da sua situação de conforto, de segurança. E a promessa que Deus deu a Abraão é a mesma que está sobre a vida de cada um de nós. Deus falou, Abraão, fica tranquilo que eu serei contigo. Eu vou te abençoar. A vida é feita de pessoas que abençoam e de pessoas que amaldiçoam. Já perceberam isso? Tem gente que você chegou perto dela, você já está perto do azar. É só maldição. Né? Mas Deus fala, Abraão, fica tranquilo. Porque quem te amaldiçoar vai se arrepender. Ai de quem te amaldiçoar. E é muito importante, irmãos, nós darmos uma paradinha aqui nesse chamado. Sabemos que Deus de fato vai nos abençoar. Aquele que Ele chama não é para outra coisa senão para abençoar. As pessoas têm medo de vir para Jesus porque acham que Jesus vai tirar a liberdade dele, vai fazer ele ser um cara quadrado, vai destruir a vida dele. Não, se Deus te chamou, tocou no seu coração, não é para outra coisa, senão para te cobrir de bênção. Mas, irmãos, mais importante do que isso é a gente saber que Deus chama para abençoar, mas não para te colocar numa cúpula, numa redoma, numa vida ultra real, de modo que nada de ruim vai te acontecer. Deus quer trabalhar na nossa vida, mas em vivendo a vida. Deus quer criar confiança em nosso coração, mas é nos altos e baixos da vida. Deus nos chama para uma vida com propósito, para dar passos seguros, mas é nos altos e baixos da vida. Deus nos chama para calçar os nossos pés, para nos trazer significado de vida, mas é em vivendo a vida que você vai experimentar o agir de Deus na sua vida. Muitas vezes as pessoas ficam equivocadas achando que agora que ele aceitou Jesus, que ele está servindo ao Senhor, ele está imune de todos os reveses, todas as dificuldades, as lutas que são próprias da vida. E isso é uma falácia, isso é um engano. Quando Deus chama Abraão e fala, olha, você vai ser abençoado, você vai ser importante. Abraão nem imaginava que a esposa dele ia ser sequestrada 2 vezes. Nem passava pela cabeça de Abraão que ele ia ter que combater numa guerra contra 5 reis, em minoria, só com... Ele não imaginava os reveses, as dificuldades que ele iria enfrentar, mas Deus garantiu, eu serei contigo. Eu creio que se tornou proverbial na vida de Abraão, aquela bênção. O pessoal começou a falar, olha,
melhor não mexer com Abraão. Mas até o pessoal falar assim de Abraão, até se tornar proverbial, alguém já mexeu com Abraão. Para descobrir que não compensa mexer com Abraão, alguém já mexeu com Abraão. E assim é com todos nós, irmãos. Então Abraão teve que aprender que não tem como escapar dos imprevistos da vida. Não existe vida blindada. A vida blindada é uma falsa pregação. A pregação correta é que estarei sempre convosco e a minha graça te basta. Nós precisamos discernir melhor a Bíblia. Não existe vida blindada. Abençoada sim, mas não uma supra-realidade. É até orgulho a gente achar que eu não vou adoecer, não vou sofrer, porque eu estou em Cristo, eu sou melhor. De fato somos espiritualmente melhores, aperfeiçoados em Cristo, mas nós precisamos enfrentar a vida, porque a vida é um combate, a vida cristã é um combate, e precisamos combater de modo digno. As regras estão aí para todos. Isso, irmãos, nos leva a meditar em algo perigoso. A gente muitas vezes está pedindo a Deus para nos cercar só de benesses. A gente não aceita viver a vida como a vida de fato deve se apresentar. E nós, muitas vezes, ficamos pedindo a Deus explicações. Senhor, mas por que comigo? Eu, um cara tão santo, tão bonitinho, por que foi acontecer comigo? Né? Por que eu estou passando isso? Então a nossa oração precisa mudar. Precisamos nos submeter à soberania do Senhor. Senhor, todas as coisas cooperam para o bem do teu servo. Senhor, tem misericórdia, me tira dessa, mas eu te louvo. Fazer como Jó, né? Na riqueza ou na extrema pobreza, adorar o Senhor. Deus vai reagir comigo, mas enquanto na vida estou, vivendo entre os humanos, sujeitando-me à vida. Tem um versículo aqui muito esclarecedor, achei interessante, Eclesiastes, não precisa abrir, eu vou ler aqui, Eclesiastes 9, versículo 2, olha o que ele fala. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, vamos supor que desse uma enchente na rua do crente. As casas que estão naquela rua, se estiverem vulneráveis, vão ser alagadas, inclusive a do crente. Mas aí você vai perguntar, pastor, então como é que é isso? Por que então que estamos servindo a Deus? Irmãos, a grande bênção não é o que está acontecendo fora, mas o que está acontecendo dentro. O Evangelho é algo que acontece dentro de nós. Essa é a diferença. O Evangelho não é algo visível, ele é visível na forma do testemunho, mas o nosso conforto, a nossa alegria é algo espiritual, algo no coração. Não temas, é uma das frases mais repetidas no Novo Testamento. Jesus é essa paz que traz segurança, que nos tira o medo de enfrentar os altos e baixos da vida. Lá em João 20, verso 19, tem um versículo lindo que diz que os discípulos estavam trancafiados, portas fechadas, morrendo de medo dos judeus, porque Jesus tinha sido crucificado e eles ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado. E Jesus aparece no meio deles e diz, paz seja convosco. Imagina aquela presença santa, o reino de Deus ali, porque o reino é onde está o rei estava ali. Então veio aquele transbordar de paz. Aquilo não mudou em nada, irmãos, a realidade do perigo que eles enfrentavam naqueles dias, mas mudou totalmente a realidade interior deles, do coração deles. De modo que fé é isso, irmãos. Fé é uma paz tamanha que nos dá coragem para viver a vida submissos ao modo que Deus quer que a gente viva. A fé não é necessariamente
uma mudança da nossa condição social. Exemplo, eu era operário, agora sou empresário. Não necessariamente, pode acontecer. Mas a fé não é para essas coisas. A fé é para nos trazer identidade, para nos trazer significado de vida, para nos trazer coragem, para proclamar o nome do Senhor, para termos esperança. Esse dia eu vi ontem, lá na esquina de casa, um rapaz deitado na calçada de tão bêbado. Eu olhei aquilo é falta de esperança que leva a pessoa a se embriagar daquele jeito. Falta de perspectiva. Precisamos enxergar a fé como um caminho de coragem e não como porta de fuga dos deveres e das implicações plenas que o direito de viver e de existir trazem consigo. Fé é como uma paz que me faz enfrentar a vida com coragem. O que vence o mundo é a fé. O mundo, com as suas mentiras, com seu sistema maligno. Aí, quando a fé está no nosso coração, isso nos enche de expectativa, de esperança, de força interior para romper com o sistema. Irmãos, eu quero agora chegar a um outro ponto interessante da vida de Abraão, que está em Gênesis capítulo 12. Vamos lá para Gênesis 12, bem aqui ao lado. Vamos ler 2 versículos, versos 5 ao 7. Gênesis 12, verso 5. Levou Abraão consigo a Sarai, eu não sei se é Saraí, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Que bênção, irmãos, Abraão chegou, maravilha. Aquela jornada incerta, que ele estava indo para um lugar que não conhecia, e ali atento para, Senhor, é aqui mesmo, onde é? E, enfim, chegou, que bênção. Só que tem um detalhe aqui, os cananeus habitavam a terra. Irmãos, e morar junto com cananeu não é fácil. Cananeu não é moleza, é barra pesada. E aí o que Abraão faz? Ele começa a se movimentar. No verso 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e a cidade de Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele fez como nós fazemos muitas vezes. Começou a tomar suas providências para evitar o problema e orou: Senhor, abençoa meus planos. Não eram os planos de Deus, eram os meus planos. Senhor, abençoa aqui os meus planos, a minha estratégia, o meu esquema. E ele continua se afastando. Verso 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. O Negueb, eu verifiquei na geografia, é a parte extrema sul do atual Israel. É o caminho para o Egito. É naquela curvinha que já está chegando no delta do Nilo para entrar no Egito. Ou seja, Abraão está indo embora, irmãos. Abraão está indo embora. Isso aqui é mais ou menos a figura do crente que está se desviando dos projetos de Deus para a vida dele. Cheio de esquema, Senhor abençoa meus planos, e está indo, e está saindo do lugar de onde o Senhor lhe aparecera e confirmara: esta é a terra que eu te darei. Com dificuldades, é a vida. Não existe ministério fácil, não existe vida fácil. Normalmente uma boa oportunidade, aquilo que vai te fazer crescer, está rodeado de dificuldades, mas a gente não consegue entender isso. As bênçãos, a dádiva de Deus, ela vem com os problemas normais da vida. Deus não vai te colocar numa ilha com uma cúpula de vidro em torno. E Abraão faz isso.
Abraão está iniciando a sua jornada com Deus e ele tem muito a aprender com Deus. No verso 10, vejam, irmãos, que nesse desvio da vontade de Deus, Abraão vai encontrar escassez, vai encontrar fome. As coisas vão piorando, a gente acha que o nosso esquema é melhor do que a vontade de Deus, mas a gente vai encontrando escassez, as coisas vão desandando. Verso 10, havia fome naquela terra do Neguebe. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Então ele decidiu, vou mais adiante e vou ficar lá mesmo. Então ele estava convicto do seu plano. Não, eu vou adiante. Foi ao Egito para aí ficar. Obrigado, pastor. Eu tinha até colocado um aqui. Eu estou vendo aqui aquele crente cabeçudo que a gente está vendo que ele vai dar com os burros na água, né? Mas ele falou, não, mas é porque meu esquema ainda não está fechado, eu tenho que ir mais adiante. E vai encontrando escassez e fome pelo caminho. Deus não mandou Abraão ir para o Egito, mas ele está indo para o Egito para ficar no Egito. E aí quando Abraão chega no Egito, ele decide estragar mais ainda a vida dele. Ele chega para a mulher dele e fala, olha, não diz para ninguém que a gente é casado. Ele tinha medo de morrer. Não sei quem foi que disse para ele que ele ia morrer se soubesse que ele era casado com Sarai. Mas o medo dele estava presente ali. Ele então, irmãos, ele negocia algo que não tem preço e que nunca deveria ser objeto de negócio, a família. É isso que acontece com o crente que se desvia da plena vontade de Deus. Ele começa a negociar a família, começa a negociar valores, negociar aquilo que não deveria estar nunca na banca do mercado. E ele diz, é para não me matarem. O medo dele estava falando isso. Ninguém falou isso para ele, só foi o medo dele. Então o medo aqui sufocando a fé. Esse é o grande dilema da fé, o nosso medo. Medo faz a gente, mesmo crendo em Deus, negociar valores. Preciso sobreviver. A gente fala, não, a vida é assim mesmo, eu tenho que ter jogo de cintura. Se eu não fizer assim, os outros ultrapassam. A vida é uma competição, eu tenho que dançar conforme a música. E diz para a mulher, diz para a família, vocês sabem que a vida é assim, eu tenho que ter um esquema. Isso tudo fruto do medo, por não conhecer ainda o poder de Deus que estava sobre a vida dele. E aí a gente fala, se eu não fizer o esquema, eu não vou ser promovido, eu não vou alcançar, eu não vou chegar lá, eu não vou sei lá o quê. Cabe aí um monte de coisa que a gente quiser. Nunca mais eu vou ter essa oportunidade. O nosso medo vai ditando o nosso caminho e a família vai indo para o buraco. A família vai ficando vulnerável. E eu quero dizer uma coisa muito importante para os irmãos, muito séria. A TV, irmãos, nos fala que a fé nos chama para possuir, para tomar posse, para ter. Mas, na verdade, a Bíblia nos fala que a fé me chama mesmo é para abrir mão. Veja lá na Bíblia, a fé bíblica nos chama para abrir mão de tudo aquilo que me afasta de ser uma bênção, de tudo aquilo que me afasta dos planos de Deus para a minha vida. Ter fé é deixar o bonde passar. Não, eu não quero isso. Por que você não quer? Porque isso estraga a minha vida espiritual. Fé é um convite para ter convicção. Todos nós temos nosso conceito de fé, não é? Mas vamos acrescentar aí essa ideia. Fé é um convite para ter convicção. E porque eu tenho convicção, eu abro mão. Eu deixo o bonde passar. Eu espero a minha hora. Quando a gente insiste na lógica humana, irmãos, de seguir aquele esquema que vai dar certo, que é infalível,
a gente acaba não sendo bênção como Deus nos chamou para ser bênção, acaba sendo maldição para as pessoas. Maldição até para aquelas pessoas que nos rodeiam de benesses, de cuidados, de zelo. Você acaba sendo maldição para as pessoas que demonstram amor para com você, para pessoas que fazem o bem para com você. Foi isso que aconteceu com Abraão. Vamos abrir em Gênesis 12, vamos ler do 15 ao 20. Veja só a maldade que Abraão trouxe para as pessoas boas em volta dele. Gênesis 12, 15. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então a esposa de Abraão, bonitona, disponível, todo mundo correu para levar notícia para o Faraó. E ela foi tomada como esposa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. Ele não deve ter falado isso aqui assim, muito educado, não. Toma a sua mulher e vai embora. E no verso 20, Faraó ainda toma um cuidado adicional. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam-nos, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía, para ter certeza que o homem estava indo embora mesmo. Acompanha ele aí, ó, para não correr o risco desse homem ficar aqui no meio da gente. O homem que foi chamado para ser bênção para todas as nações estava sendo expulso de uma delas, porque estava confiando nos seus próprios esquemas. A gente imagina Abraão como uma excepcionalidade, um super-homem, mas Abraão passou pelas fases que nós passamos no nosso caminhar com Deus. A grande maravilha da história de Abraão é a fidelidade de Deus. Por isso que a gente nunca deve se orgulhar do nosso avanço espiritual, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque tudo faz parte da enorme misericórdia de Deus, da enorme paciência de Deus conosco. Abraão passou por esse processo. É por isso que a Bíblia diz: olhai para Abraão, vamos aprender com Abraão. E aí passou esse episódio, uma lição com certeza, Abraão deve ter refletido. E aí Deus, lá em Gênesis 13, 17, também aqui do lado, olha o que Deus diz a ele, Gênesis 13, 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Estranho esse modo de falar, né? Eu darei para você essa terra. Percorre ela do norte a sul, do leste a oeste. E Abraão então começa a percorrer a terra. E ele então passa a habitar na parte sul do Negueb, que é justamente o caminho de volta do Egito. Ele passa a habitar em algumas cidades ali. Mora um tempo em Gerar, que é uma cidade dos filisteus. E vejam só o que acontece lá em Gerar. Vamos ler Gênesis 20, somente 5 versículos. Gênesis 20, verso 1 ao 3 inicialmente. Então partiu Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. E assim, pois, Abimeleque, o rei de Gerar, mandou buscá-la. A mulher era bonita, estava disponível, não era casada. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos
de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. De novo aqui Abraão trazendo maldição a uma pessoa inocente, deixando de ser bênção na vida de uma pessoa inocente. Abraão já tinha prejudicado o faraó lá no Egito, que só o tratou bem, que só o rodeou de bens, de cuidados. E agora está prejudicando de novo uma pessoa que foi boa para ele. Irmãos, nós precisamos nos submeter ao modo de Deus de fazer as coisas, se nós queremos ser uma bênção. Abraão não é bênção porque continua confiando nos seus esquemas. Abraão ainda não é bênção porque ele ainda não tem convicção em Deus. Ele fala, olha só o que ele fala aqui no verso 13, irmãos. Verso 13 do capítulo 20. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai. Quem disse que Deus fez Abraão andar errante? Ele saiu e chegou